O FGF Notícias traz a cobertura do encontro promovido entre a Secretaria da Cultura do Ceará e os representantes do cenário artístico e cultural do Estado, o Diálogos Culturais Primeiro Ato. O evento, que foi idealizado para fortalecer a arte e a cultura do Ceará, será um programa permanente. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje. De certa forma, é um início de uma longa jornada que começou no dia que a gente abriu o Comitê de Cultura, que foi uma experiência muito rica, muito enriquecedora para todos nós. A gente montou um grupo muito envolvido, muito animado, muito a fim de contribuir para transformar esse campo cultural no nosso estado. Acho que mobilizamos muita gente. Foi uma experiência, talvez, uma das mais enriquecedoras que eu tive, Guilherme. Eu que já participei de várias campanhas, mas foi uma experiência muito rica e a gente aprendeu muito, muito. Estava brincando aqui com o Tiago que, nesse momento, era a passagem simbólica do bastão. E eu tenho agora a responsabilidade, o privilégio e a honra de, junto, eu espero, a cada um de vocês, conduzir as políticas de cultura do Estado numa quadra em que eu entendo elas terão um caráter estratégico, central, no nosso projeto civilizatório. Por isso eu não vou saudar nenhuma autoridade em especial, até pela proposta desse encontro, de um diálogo, no âmbito mais até informal num determinado momento e horizontal. Eu quero cumprimentar a todos os militantes da cultura que conosco são cúmplices desse instrumento potente e de afirmação do melhor do nosso povo na construção da sociedade que nós desejamos, justa, igualitária e livre. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos conduzir esse diálogo em dois momentos. Um primeiro momento em que eu farei uma apresentação do próprio secretário e de algumas diretrizes que fomos formatando após os primeiros dias de governo. E um segundo momento bastante aberto, democrático, livre e informal, onde nós vamos fazer o tal diálogo. Todos aqueles que desejarem se manifestar poderão fazê-lo. E eu vou ficar até atender a última questão, a última demanda, a última solicitação. Como formar, antes de tudo, realizadores, seja do que for de arte, né? Como dar ideia, como dar forma a uma ideia. Os cursos técnicos, eles não são menos importantes. A gente tem o Pronatec aí para comprovar isso e vários outros cursos técnicos. Mas eles têm que andar em paralelo. Escolas profissionalizantes me preocupam porque não é só uma questão da profissionalização da arte ou da cultura, né? Os cursos técnicos são ferramentas só. A técnica é uma ferramenta para isso. Mas como que a gente pode pensar uma formação que construa esses grupos no interior do Estado? Como é que a Secretaria, né, junto aos municípios, tende a fortalecer esses canais de participação e, ao mesmo tempo, fortalecer uma gestão, que é como está sendo proposta, né, de fortalecer a gestão também nos interiores, né, e toda a política da saída de cultura do Estado também está caminhando nesse processo, né, de estar construindo junto com os municípios e construindo junto com o povo. Guilherme, então, prazer muito grande poder estar aqui. Vou te colocar duas questões aí, a gente vê se, enfim, responde ou pensa. É o seguinte, primeiro, tem um discurso por aí bastante forte de muita gente que não sou eu, gente influente, que diz que a cultura acabou, está em crise, né, que a gente já viveu, a cultura não consegue mais doar sentido, né, não tem aquela força, aquela representatividade que ela tinha. Queria saber o que você pensa a esse respeito, o que você teria a dizer para eles, né? É um bocado de gente, a academia está cheia deles, né? Desde os anos 50 e 60 que tem esse discurso. O capital ganhou, a mídia ganhou e a cultura, né? Então é representativo que ela tenha um orçamento, né, pífio, que seja o primo pobre, etc. A outra provocação é o sistema político que a gente vive.
democrático representativo, em que a cada 4 anos pode ser que mude o governo. Queria saber se isso te preocupa, o que você pensa nesse sentido de, né, iniciar um processo, aí daqui a 4 anos ou 8 anos, pode ser que mude, e como é que se faz para tentar minorar né, esse problema das mudanças radicais, que eu acho que é a sistemática da política. Né? Entra um governo, muda, né? Então, como é que a gente pode pensar isso aí? Então, quero lembrar de alguns compromissos que já falei. A construção de 4 centros culturais, a instalação de escritórios regionais da Secretaria da Cultura, para a política de cultura chegar mais perto, a construção de escolas profissionalizantes e uma grande articulação de gestão. Essa articulação, ela se dará, sobretudo, num espaço que é o Fórum de Secretários Municipais, que nós estamos animando. Agora, no Cariri, eu já reuni com os secretários da região do Cariri. Hoje, pela manhã, reuni com os secretários, para quem era mais cômodo, vir para Fortaleza. Então, nós vamos articular esses fóruns, o fórum, e dentro do fórum, fóruns regionais dos secretários, em que alguns secretários vão assumir o papel de articuladores desse movimento, para garantir um apoio recíproco. É bom registrar que os municípios vivem uma situação muito ingrata no que diz respeito ao financiamento. A carga tributária e o produto da arrecadação de impostos direcionado para o município é muito pequeno frente às responsabilidades que ele tem com as políticas sociais. Da Constituição de 88 para cá, educação, saúde, assistência social, muita coisa foi municipalizada. No entanto, o município só fica com 15% da arrecadação de impostos. A realidade hoje, na nossa federação, é que tem uma sobrecarga de serviços que são onerosos, são caros, como educação e saúde, sobre os municípios, e essa sobrecarga não corresponde à parte do município no bolo tributário. Então, é preciso reconhecer também, em particular, os pequenos municípios do interior do Estado têm muita dificuldade de desenvolver as políticas de cultura. Claro que ampliar o orçamento para 1,5% vai nos fazer avançar um pouco em relação a isso. Não vai solucionar todos os problemas, com certeza. E o Márcio traz questões interessantes. Primeiro, a cultura acabou. A ideia da cultura acabou. A gente está aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, que é um dos estados ainda pobres, mais desiguais do nosso país, discutindo a política de cultura, numa quarta-feira, e está aqui, ó. Eu acho que essa é a melhor resposta para esse questionamento, se a cultura acabou. Eu penso ao contrário. Eu acho que é um momento extremamente promissor. E acho que a política está acordando para isso. Os gestores estão acordando para isso. As pessoas costumavam dizer que política e cultura não dá voto. Era um olhar estreito sobre o que é política de cultura. Restrito, muitas vezes, à relação com o meio artístico ou aos produtores. Quanto mais a gente dá acesso à população aos bens e serviços culturais, mais essa população vai demandar bens e serviços culturais. E quanto mais essa população demanda, valoriza, atribui valor social, mais a pauta da cultura ganha força. Eu acho que a gente vive um movimento oposto. A cultura cada vez mais ganha espaço na institucionalidade. A discussão agora de 2% da União, 1,5% do Estado, 1% dos municípios de recursos para a cultura é fruto disso. E nós precisamos afirmar isso, porque isso é a consequência da nossa militância, da nossa luta. Se a gente não enxergar isso que é fruto da nossa militância, da nossa luta, do nosso trabalho, quem vai enxergar isso? Quem vai afirmar a cultura? Quem vai dar o relevo político a afirmar o significado político de ter a cultura como eixo de um projeto civilizatório? A cultura é uma coisa muito ampla. O projeto de desenvolvimento econômico de um país era para ser fundado na sua cultura, porque é essa cultura que diz o que é que são os modos de fazer, o que são as vocações, o que são as identidades, a diversidade da produção social e econômica daquele município. E o sistema político e os seus limites. De fato, essa é uma realidade. Os arranjos do atual sistema político, eles são limitados para dar conta da complexidade dos desafios que a sociedade contemporânea tem. Eu acho que isso está demonstrado e nós precisamos nos apropriar dele e transformá-lo. Nós não podemos, ao meu ver, cometer o erro de jogar na lata do lixo todos os instrumentos
que nós começamos a utilizar e, pelo fato deles não terem promovido a grande transformação do dia para a noite, eles agora são desprezados. Quando a gente fala de edital, eu escuto muita gente dizer, edital não serve para nada, edital tem um problema, é isso, aquilo, aquilo outro. É verdade, edital não é para ser a salvação da pátria, não. Mas vai tirar os editais para ver a quantidade de coisa que deixa de acontecer. Vai lembrar o que é que tinha antes dos editais. A política do balcão, do amigo do prefeito, do amigo do governador e do amigo do vereador. São instrumentos recém-instituídos e que não estão consolidados, que têm os seus limites, são apenas instrumentos. Você não pode restringir a atuação do Estado, a sua política cultural, somente aos editais. O Estado tem que ter uma capacidade de induzir diretamente, por outros meios, as suas políticas culturais.